Fala galera, beleza pessoal? Boa noite a todos que estão nos acompanhando no Brasil inteiro, no momento mais importante dessa preparação, Enem 2025. Boa noite a todos vocês do Sistema Farias Brito, a todos vocês também que são nossos alunos do Colégio Farias Brito, em todas as sedes, e você que está aqui se preparando, pegando aqui essas últimas dicas para a sua grande prova de matemática e ciências da natureza no próximo domingo no Enem. Então, fica aí, daqui a pouco a gente volta. Fala galera, estamos de volta! Como eu falei para vocês, último programa dessa maratona que a gente está há 3 semanas preparando vocês para esse desafio, o grande desafio do Enem 2025. E para fechar, não tinha uma dupla melhor, uma dupla de peso pra caramba. Diretor, quem é que tá com a gente aí, diretor? Olha só, 2 monstros, professor Arilo, professor de física, e o grande professor Tasto. Arilo, mais conhecido como professor Aquaman. Olha aí, professor Arilo, dê o seu boa noite aí para os nossos alunos. Boa noite, meu patrão. O negócio do Aquaman que ele é um pouquinho mais fraco que eu, né? Ele ainda tem que malhar um pouquinho mais. E você é um pouco mais bonito do que ele. Sim, pelo menos segundo minha mãe, sim, né? Mas, gente, gostaria de desejar uma excelente noite para todos. Vamos participar deste momento aqui de preparação, neste momento final, para a gente poder pegar algumas dicas, algumas estratégias e bizus para a gente no domingo agora arrebentar na prova e chegar nessa nossa tão sonhada aprovação. Vamos nós! Show de bola! Professor Tasso, dê o seu boa noite aos nossos grandes. Boa noite, alunos. Prezados alunos. Satisfação estar com vocês aqui, com essa equipe maravilhosa, Rafael na apresentação do programa, meu amigo Arilo, companheiro de sala de aula, e também o pessoal da FBTV aí, o Fabiano e o Lucas. Muito bom estar com todos aqui. E como o Rafael falou, né, nós estamos há 3 semanas já nos preparando, não só em termos de programa, né, de vestibular no ar, como também as revisões que estão sendo feitas em sala de aula, a primeira semana de revisão, a segunda semana de revisão e agora a semana de véspera. Então, realmente, a gente está fazendo o encerramento. Além desse programa, o que temos ainda pela frente, antes do segundo dia de prova, é o aulão, né, que você vai falar. Sim. Que vai ocorrer amanhã, não é isso? Claro, sem dúvida alguma. Galera, hoje a gente fecha com o vestibular à noite, tá? Hoje, sexta-feira. E amanhã, sábado, 15 de novembro, dia importante aí para a nossa nação, beleza? Nós vamos ter aula ao vivo, online, para todo o Brasil, do nosso aulão aqui direto de Fortaleza, com a maior equipe do Brasil, campeã 9 vezes para a sua aprovação. Beleza, galerinha? Então vamos lá, Farias Brito, do bebê ao avô. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abá, FB abé, F baby. Cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito, 90 anos de lições para toda a vida. A gente não para de aprender, vai do bebê até o avô. Fala, galerinha, estamos de volta! E para a gente começar, olha aí, ó, primeira questãozinha de matemática, o grande professor Tasso vai falar sobre funções
trigonométricas. Professor Tasso, é com você, meu amigo. Perfeitamente. Então vamos lá, pessoal. Estamos aí na questão número 1 e o anunciado já começa com uma pergunta. O que é hipertensão? Normalmente, o sangue bombeado pelo coração para irrigar os órgãos ou movimentar-se exerce uma força contra a parede das artérias. Quando a força que esse sangue precisa fazer está aumentada, isto é, as artérias oferecem resistência para a passagem do sangue, dizemos que há hipertensão arterial, ou popularmente pressão alta. Fundamentalmente, cada batida do coração consiste em 2 movimentos. Um de contração, conhecido como sístole, força máxima, seguido de um relaxamento, conhecido como diástole, força mínima. Suponhamos que a variação da pressão arterial em milímetros de mercúrio de certa pessoa em função do tempo em segundos é dada por... Então aqui nós temos uma função trigonométrica, né? Temos aqui uma cossenoide. Diante disso, os valores da pressão diastólica e sistólica em milímetros de mercúrio dessa pessoa são iguais, respectivamente, a... Muito bem, pessoal. Então, vamos anotar aqui a nossa função. A função dada é P de T igual a 120 menos 30, que multiplica o cosseno de 2πt sobre 3. Muito bem. E nós vamos começar aqui, pessoal, a fazer o cálculo com a pressão sistólica. Pressão sistólica, como diz o enunciado, é o valor mais alto, né, da pressão, a força máxima. Então, o que acontece? Nós sabemos que o cosseno de qualquer ângulo, ele varia no intervalo que vai de -1 a 1. Ora, se você quer uma pressão máxima, pressão sistólica, o que nós temos que pensar? Em colocar o valor do cosseno aqui como sendo o mínimo. Por que o mínimo? Se a pressão tem que ser máxima. É porque aqui no caso da nossa função trigonométrica, nós temos aqui o sinal negativo aqui antes do 30. Então é claro que se nós colocarmos uma pressão mínima, se nós queremos a pressão máxima e colocarmos o valor do cosseno mínimo, o sinal negativo do cosseno, que é -1, com o sinal negativo da nossa função trigonométrica, acaba virando um mais, não é isso? Então a pressão máxima será 120 menos 30, que multiplica -1, isso nos leva a 120 mais 30, e aí nós teremos uma pressão máxima de 150 milímetros de mercúrio, não é isso? Então, dessa forma, encontramos a pressão sistólica. E se você der uma olhada nas opções, você, aluno esperto, já sabe que dá até para marcar a opção correta só por esse cálculo da pressão sistólica, né? Mas estamos aqui estudando juntos, não custa nada a gente fazer também o cálculo da pressão diastólica, né? Então, pressão diastólica, pessoal, o que acontece? É a pressão mínima, né? A pressão mínima, ela vai ocorrer quando? Vai ocorrer quando, ao contrário, você fizer o cosseno valendo o valor máximo, que vale 1, o maior valor possível para o cosseno. Então, o que vai acontecer? Você vai ter 120 menos 30 vezes 1, e isso nos leva ao valor 90, né? Então, nós temos aqui, ó, como pressão máxima 150, a pressão mínima 90, e aí você crava lá, o item é de excelência. É isso. Rafael, agora é com você. Show de bola. E questãozinha que aparentemente era difícil com o professor Tasso. Ó, tudo ficou Lady Laura, tudo ficou tranquilidade máxima, beleza, pessoal? Aqui no Farias Brito é assim, a gente simplifica o que parece ser difícil com a concorrência. E agora, professor,
Primeira questão da noite, do meu amigo Arilo Aquaman, professor Aquaman do Sertão, menino. Olha aí, professor, questão de número 5, Arilão. Cinemática. Rapaz, Aquaman do Sertão, aqui faltando água, eu vou lhe dizer uma coisa. Aí vamos lá. Mas esse ano é ano de... vamos ter a laninha. Então vai chover bem, então pra você pronto. ter o seu espaço bem Então, garantido. já dá para virar o Piabamê mesmo, então, né? Então, vamos lá. Gente, questãozinha lindíssima agora de física, para a gente esquentar os couro, certo? Uma questão que trata de um assunto que cai muito no Enem, e não só cai muito, como o tipo da questão cai não só na prova de física, como em todas as outras, praticamente, de muita... com uma demanda muito grande. Olha só, é uma questão de gráfico. Então, gráfico, gente, a gente tem que, de fato, extrair todas as informações necessárias nos nossos estudos para a gente poder entendê-lo por completo. Olha só. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Aí olha só o gráfico. Na vertical a gente tem a posição, na horizontal a gente tem o tempo. Cuidado, que é muito comum de alguém pensar que esse gráfico seria o gráfico da trajetória, mas não é verdade, porque isso aqui é como a posição varia com o tempo. Aí ele diz, os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são respectivamente. Olha só, acompanha aqui comigo. Vou fazer aqui um gráfico, né, semelhante ao que está aí. Aqui na vertical, ele coloca a posição, que eu vou colocar como sendo x, tá certo? E aqui na horizontal, ele coloca o tempo, que eu vou colocar como sendo t. Óbvio que aqui as unidades não vai ser importante para a gente, né, as unidades aqui, porque a gente vai apenas fazer uma análise qualitativa. E aí o gráfico é algo semelhante a isso aqui, ó. O gráfico é algo semelhante a isso aqui, certo? Como a gente quer saber o ponto, primeiro que tenha menor velocidade e depois o ponto que vai ter maior velocidade, aí você vai ter que lembrar daquela história de que a velocidade ela é numericamente igual à inclinação do gráfico, não é? Inclinação da reta tangente ao ponto no gráfico analisado. Aí você vai lembrar que se a velocidade está relacionada com a inclinação, onde a inclinação for menor, significa dizer que a velocidade é menor. E neste ponto bem aqui, gente, ó, que é o ponto M, que está quase horizontal aqui, é uma reta, mas com a... Opa, quase vai tudo agora. Chega, menino. Aqui, ó, o que vai acontecer é o seguinte, esse ponto M é o ponto de menor inclinação. É o ponto em que a reta está quase na horizontal. Significa dizer que o móvel aqui ele está quase em repouso, né? Se você olhar no gráfico, esse ponto M está um pouquinho depois do ponto mais alto do gráfico, né? Significa dizer que a inclinação é quase zero. Então aqui é o ponto em que a velocidade em módulo ela é mínima, né? E depois ele quer o ponto de maior velocidade. Me parece que vai ser este ponto por aqui assim, ó, onde a inclinação ela é máxima, né? Ó. A inclinação aqui ela é máxima, que é o ponto L, né? É o ponto onde a inclinação é maior, tá certo? Então, como ele quer a ordem menor e depois maior, me parece que vai ser, então, primeiro é M, depois é K, então me parece que é o item A, né? O item A de aprovação. Então, se liga aí. Quando eu quero saber a velocidade, pelo menos o módulo da velocidade, você lembra que a velocidade ela é dada pela inclinação da reta tangente no gráfico da posição pelo tempo. Mais uma vez, esse gráfico não representa a trajetória. Pode até ser que, e ele diz que é uma reta, né? Ele se movimenta em linha reta, tá? Mas isso aqui é como a posição varia com o tempo. Não confunda esses dois gráficos, beleza? Vamos que vamos. Arrocha. Show de bola. Não confunda Lady Gaga com leite de cabra. Beleza? Ok. Farias Brito, primeiro e único sempre. A escola que eu mais gosto é a primeira em aprovações Itaime em todas as cidades. A escola de minha preferência é destaque em Olimpíadas e já representou o Brasil em 62 países.
Eu prefiro a escola que mais aprova em medicina. A escola que eu estudei é a primeira do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Essas escolas são uma só e ela está sempre em primeiro. Farias Brito, primeiro e único, sempre. Galerinha, estamos de volta e agora vamos para o segundo show de matemática da noite com o professor Tácito, falando sobre equações do primeiro grau. Professor? Vamos lá, Rafael. Aqui a questão número 2 diz o seguinte. Em uma escola técnica, há alunos de ambos os sexos, 130 mulheres e 370 homens, divididos entre os cursos de administração, logística e enfermagem. Sabe-se que, do total de 130 alunos do curso de logística, 20 são mulheres. O curso de enfermagem tem 270 alunos no total e o curso de administração tem o mesmo número de homens e mulheres, considerando que um aluno não pode estar matriculado em mais de um curso, quantas mulheres há no curso de enfermagem. Muito bem, então vamos lá. Nessa escola técnica, pessoal, nós temos um total aí de 130 mulheres. Então vamos lá, total de mulheres 130. Temos também o total de homens matriculados 370, ok. E os cursos que aparecem aí são o curso de 130 alunos do curso de logística, né, dos quais 20 são mulheres. Então vamos lá, curso de logística, nós temos um total de 130 alunos e desses 130 alunos nós temos 20 mulheres, ok. É claro, né, pessoal, que por exclusão nós teremos que ter o restante com homens, portanto 110 homens, fazendo um total de 130 alunos. Muito bem. Tem também um curso ali que ele falou, que é o curso de enfermagem, né? Esse curso de enfermagem tem 270 alunos no total, mas ele não diferencia entre homens e mulheres, né? Então, vamos lá. Curso de enfermagem com 270 alunos no total. Vamos colocar aqui, pessoal, como sendo uma quantidade A de mulheres e uma quantidade B de homens. Muito bem. E temos também um curso de administração que tem o mesmo número de homens e mulheres. Então vamos botar aqui o curso de administração com um total de 2x alunos, sendo x alunos o número de mulheres e também a mesma quantidade para o número de homens, ok? Então essa é a situação. E veja que o pedido aí é o seguinte, repetindo aí a pergunta, né? Considerando que um aluno não pode estar matriculado em mais de um curso, quantas mulheres há no curso de enfermagem? Como não há interseção aí, né, pessoal? Então, o pedido é justamente A. Quem é A? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos verificar o seguinte. Se nós somarmos as 20 mulheres do curso de logística com A mulheres do curso de enfermagem e X mulheres do curso de administração, tem que dar o total de 130, não é isso? Muito bem. E se nós considerarmos isso, considerando as mulheres, ok? Agora, se nós considerarmos os homens, o que nós vamos ter aqui? Nós temos 110 homens, tá certo? Com mais B homens, isso, os 110 do curso de logística, os B homens do curso de enfermagem e os outros X homens do curso de administração, isso tem que dar um total de 370, olha aí. Portanto, realmente nós estamos aqui inicialmente com esse sistema, onde você tem 3 incógnitas e é um sistema de equações de primeiro grau. Muito bem. Então veja que nós podemos eliminar o x facilmente, fazendo o quê, pessoal? Subtraindo as equações membro a membro. Você sabe que é possível, né? Você ter 2 equações dessa forma, eu posso somar as equações membro a membro, eu posso subtrair essas equações, posso multiplicar, se quiser, as equações membro a membro ou até mesmo dividir. No caso aqui nós vamos subtrair, por quê? Porque aí você já mata o x aqui, né?
E aí a conta fica o quê? 110 menos 20 dá 90 aqui, ok, pessoal? Aqui você vai ter B menos A, olha aí, B menos A, e aqui 370 menos 130 vai dar quanto? 240. Observe, então, que nós temos que B menos A vai ser igual, passando 90 para o outro lado, 240 menos 90 vai dar 150. Então, temos aqui uma equação, e lembrando que nós queremos o A. Só que tem um outro detalhe aí. Se você somar o B com o A, que são os homens e as mulheres que estudam no curso de enfermagem, a soma tem que dar quanto? O total, que é 270. Então, já vou somar aqui, ó. B somado com A tem que dar quanto? 270. Se nós somarmos novamente essas equações, ó, somando as equações, o A vai embora. Então, aqui nós estamos somando as equações, aqui nós subtraímos as equações, né? E aqui eu estou somando as equações. Somando as equações, eu elimino o A e eu concluo que 2B, aqui no primeiro membro, vai ser igual a quanto? 420. Portanto, nós temos que B vale 210. Perceba, pessoal, que nós temos aqui 210 homens matriculados no curso de enfermagem. Professor, mas ele quer o número de mulheres. Aí é fácil, né? Se dos 270 alunos que estão no curso de enfermagem, 210 nós sabemos que são homens, então, por exclusão, nós teremos aqui que a quantidade A de mulheres procurada, que são as mulheres do curso de enfermagem, são 60 mulheres. Então, sisteminha aí, pessoal, envolvendo equações do primeiro grau. E aí você crava o item C de competência. Meu amigo Rafael, é isso, segue o baile. Show! Competência foi a resolução dessa questão aí. Mais uma questão boa de matemática que vai estar esperando você domingo, hein? Aí você, quando... Rapaz, bem que o Tasso resolveu uma dessa na sexta-feira. Ô garapa! Beleza, galerinha? Expressão muito utilizada aqui no Ceará. Ô garapa! Vamos lá. E agora vamos para a segunda questão da noite de física do professor Arilo, o grande Arilão. Circuitos elétricos. É um tema recorrente no Enem? Rapaz, eu não lembro de uma ediçãozinha sequer que não tenha caído pelo menos umas 3 questões disso aqui. Meu Deus. Valendo. Show. Aqui, Olha aí, galera. Então já sabe, domingo, né? Caiu, lembra do Aquaman. Lembro. Negócio, Aí dá um choque bom. o negócio de uma água aí no meio, né? Dá um choque. Realmente é um choque de amor, da matéria tão bonita que nessa aqui. Linda aí. Apaixonante. A matéria é bonita. Eu estou pensando que pelo menos aqui uns 80% da nossa audiência aqui vai fazer física, se Deus quiser. Se Deus quiser, só por causa da sua beleza. Aí digo assim, professor, vai jogar praga no outro, né? Todo mundo fazendo física, mas vai dar bom. Gente, vamos lá. Questãozinha de circuitos, um assunto extremamente relevante para o Enem. De fato, eu não lembro de alguma edição que não tenha caído pelo menos 2, 3 questões de maneiras variadas, né? Mas sempre esse assunto está aparecendo lá. Então, olha só. Questãozinha de número 6. Pretende-se construir um banheiro em uma área externa, no qual serão instalados 2 chuveiros elétricos que podem ser ligados simultaneamente, cada um com um consumo de 5,5 kW. Lembra que esse K é um símbolo, né, para a gente representar 10 elevado a 3, 1000, né? Então 5,5 kW, então é vezes 10 elevado a 3 watts. A tensão disponível na rede elétrica é de 220 volts. Sabe-se que quanto maior for a área da seção reta de um cabo elétrico, maior será a intensidade de corrente que ele conseguirá suportar, porém maior será o seu custo. Portanto, deve ser selecionado o cabo de menor área de seção reta que seja capaz de suportar a corrente elétrica requerida para a instalação. No quadro são apresentados os valores nominais de área de seção reta de cabos elétricos comumente encontrados no mercado, com isolamento térmico, com suas correspondentes correntes máximas. Aí você olha aí para essa tabelinha, na coluna da esquerda a gente tem a área de seção reta em milímetros quadrados, né? E na coluna da direita, as respectivas correntes máximas em ampere. Tudo bem. Continuando. O cabo que apresenta o menor custo e que suporta a corrente total necessária na fiação dos chuveiros é o que tem a área de seção reta em milímetros quadrados igual a quanto? Bom, aqui, gente, não tem muito mistério. Aqui a ideia é nós trabalharmos com a potência elétrica e com os valores nominais. Então, olha só. Eu vou pegar aqui essa questão 7, né? Deixa eu só confirmar aqui. 6.
Então, olha só, o que é que vai acontecer? Com uma potência de 5,5 kW cada chuveiro e com uma tensão nominal de 220 volts, eu consigo descobrir a corrente em amperes que cada chuveiro necessita que passe por ele. Lembrando que aí vai funcionar por meio do efeito Joule, que é a perda da energia elétrica na forma de energia térmica, não é assim? Tudo bem. E aí você vai lembrar que a potência elétrica a gente pode escrever como sendo π. Na realidade pode ser RI ao quadrado, U ao quadrado sobre R ou I vezes U. Só que no caso, ele deu a potência, ele deu a DDP e quer saber a corrente, na mesma hora você já vai lembrar do velho e bom π, né? E como eu quero saber a corrente, eu deixo ela sozinha, passo a DDP que está multiplicando, passa dividindo, fica a potência pela DDP. A potência, ele disse 5,5 kW, tu concorda comigo que é a mesma coisa de 5.500 watts, já que esse K de quilo é 10 elevado a 3, é 1.000, né? Então fica 5,5 vezes 1.000, que dá 5.500, dividido pela DDP, que é 220. Não é assim? Beleza. Como já diz o poeta, né? Ó, aqui é child, aqui é Tomel, você pode cortar, né? Só um dos zeros, porque senão, se eu cortar os dois aqui, eu tenho um professor de matemática aqui que ele vai meter a lapada em mim, né? Então fica 550 por 22. Se eu simplifico tudo por 11, aqui em cima vai ficar o quê? Vai ficar 50, não é isso? E embaixo fica o quê? 2. Quer dizer que a corrente dá 25 amperes. Aí, cuidado. Por que você vai ter que ter cuidado? Se você olhar 25 amperes, aí você vai pensar assim, ó, rapaz, a corrente máxima 25, aí eu teria um 23, vou pegar o 31, porque o 31 ele libera a passagem desses 25 aqui, aí você iria querer marcar 2,5 milímetros quadrados, você iria querer marcar o item C. O problema é que o gabarito não é esse. O problema é que isso aqui é a pegadinha da pegadinha. Olha o que ele falou no início, ó. São 2 chuveiros. São 2 chuveiros. E você vai lembrar que as conexões residenciais, elas são todas feitas em paralelo. Quer dizer que cada chuveiro precisa de 25 amperes. Se são 2, eu preciso de quanto? 50. E aí a corrente máxima aqui, então, ó, eu vou pegar 54, porque lembra que a gente tem que sempre dar uma folga, né? Porque se ele precisa de 50, eu tenho que ter um cabo que permita a passagem de um pouquinho mais para justamente garantir, né, qualquer excesso de carga. Então, eu vou pegar 54, que a seção reta vai ser exatamente 6 milímetros quadrados, configurando como item correto o item D de dado. Beleza? Vamos que vamos. Show, show. D de diamante, que estamos sendo essa aí linda, né, galerinha? Pessoal, Farias Brito, o campeão dos vestibulares. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saiu o resultado do Enem. Farias Brito, primeiro lugar do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. Show de bola, galera. Estamos de volta. Só não esqueça, coloca aí na sua agenda, no seu despertador, amanhã, a partir das 8h30, aqui no canal do FB Online, tá? Nosso aulão de véspera daqui direto de Fortaleza, tá bom? E agora vamos para a terceira questãozinha de matemática, professor Tácito, que vai trazer uma questão envolvendo escalas e função do segundo grau, professor. Exatamente. Vamos lá, Rafael. Questão número 3 diz o seguinte: um engenheiro iniciou a planta de uma casa desenhando um retângulo que representa o terreno no qual a casa será construída. O perímetro do retângulo desenhado é 160 centímetros e a planta terá a escala de 1:100. Por questões técnicas e legais, a casa deverá ocupar entre 40% e 60% de área máxima possível para o terreno. Sendo assim, a área do terreno ocupada pela casa
ficará entre que valores? Muito bem, uma questão, esse tipo de questão bem recorrente, primeiro porque envolve escalas, que é um assunto de revisão do ensino fundamental, e segundo, que também envolve função do segundo grau, que é um assunto por demais cobrado aí no Enem. Então vamos começar aqui lembrando o seguinte, pessoal, no caso da escala, ele disse que a escala era 1 para 100. Você sabe que no numerador você tem a medida no papel virtual e no denominador a medida real, não é isso? Então, você sabe também que a unidade usada no numerador tem que ser usada no denominador. Então, eu posso dizer que 1 centímetro está dividido por 100 centímetros. Poderia ser também 1 metro dividido por 100 metros. Mas o fato é que tem que usar a mesma medida. Isso quer dizer o quê? Lembrando que aqui é a medida virtual e aqui é a medida real. Então, o que acontece? 1 centímetro no papel ou virtual equivale a 100 centímetros na medida real, não é isso? Ou, se você preferir, cada 1 centímetro no papel equivale a 1 metro no tamanho real. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ele tem um terreno, né, de 160 metros, 160 centímetros no caso ali, né, um terreno, um perímetro de retângulo, né, desenhado de 160 centímetros, e cada centímetro corresponde na vida real a 1 metro no chão, né, no terreno, então nós podemos dizer que já colocando o terreno no tamanho real, né, você teria aqui um terreno, por exemplo, de retangular, de largura x e comprimento y. O perímetro será o quê? 2x, tá certo? Que eu somo com 2y, que é a soma das medidas dos lados, igual a 160 metros. Professor, mas são 160 centímetros. Mas eu já fiz a conversão devida, né? Já estamos aqui no mundo real, tá? No terreno. Então, 2x mais 2y, na medida real, vai ser o quê? 160 metros. Muito bem. Veja que ele está interessado, o que ele diz ali, ó, por questões técnicas e legais, a casa deverá ocupar entre 40% e 60% da área máxima possível para o terreno. Ora, a área máxima, vamos ver aqui, ó. Primeiro de tudo, antes de pensar na área máxima, a área do terreno retangular é o quê? Largura vezes profundidade. Então nós temos ali a área em função de duas variáveis, x e y. Ora, quando você pensa numa função em função de uma só variável, já é um negócio que o aluno tem que estar atento, quanto mais uma área em função de duas variáveis. Então, vamos reduzir aquilo ali a uma só variável, pessoal. Vamos aproveitar essa equação, transformar aqui o y em função do x e substituir lá, porque aí você fica com uma área em função de apenas uma variável. Veja que eu posso dividir toda essa equação aqui, ó, por 2. Daí eu tenho que x mais y é igual a 80, tá certo? E aí você passa o x para o outro lado e vai dizer que o y será 80 menos x. De posse desse valor, dessa relação entre y e x, nós podemos substituir aqui, ó. Daí você fica com uma área que é x que multiplica 80 menos x. Perceba que a nossa área em função de x fica sendo o quê? Uma função do segundo grau, não é isso? Que é uma parábola, e veja, uma parábola de concavidade para baixo, uma vez que o coeficiente dominante é negativo. Muito bem, então agora que nós temos essa área em função do x, nós podemos fazer aqui um esboço, né, do gráfico, olha aí. É sempre bom o aluno ter uma noção do que está acontecendo aqui em relação a essa situação. Então, nós vamos aqui facilmente achar as raízes dessa parábola. Veja que eu posso, a partir dessa expressão, igualar a zero. Toda vez que você iguala uma função a zero, você está atrás das raízes. E aqui, através do produto nulo, você sabe que alguém tem que ser zero aqui, né? Se o produto de dois valores está dando zero, pelo teorema do produto nulo, alguém é zero. Ou x é zero, e já é uma raiz, ou então 80 menos x igual a zero, de onde se conclui que 80 é x. Então o x pode ser 80, pode ser zero, que são as raízes dessa equação, que é uma parábola de concavidade para baixo. Então,
Vamos desenhar aqui, fazendo o esboço, né, dessa parábola. Olha aí, parábola de concavidade para baixo. Aqui estão as suas raízes, 0 e 80. Aqui, precisamente no vértice, pessoal, nós temos no y do vértice a área máxima. Essa é a máxima área atingida pelo terreno, né? Maior área possível para o terreno. Mas veja que quem te leva a essa área máxima é o x do vértice, que você sabe pode ser obtido pela fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, mas também pode ser obtido como? Pela média aritmética das raízes. Então você pega as raízes, soma, divide por 2 e acha o x do vértice. E você percebe então que o x ideal, a medida x ideal do terreno que te leva à área máxima é 40. Então você percebe como o perímetro é de 160 metros. O que está havendo aí? Na verdade, esse terreno ele não é um retângulo, e sim um quadrado, né? Por quê, professor? Ora, porque se você já descobriu que o x é 40, então desse lado também é 40, mas sabe que o perímetro é 160, então o y ele também vai ter que ser 40 e aqui também 40, para que a soma, né, pessoal, seja 160. Você pode descobrir facilmente o valor de y substituindo aqui o x pelo valor aqui do x do vértice, que é 40. Você vai perceber que o y procurado também que te dá, né, a área máxima, também é 40. E isso mostra um detalhe curioso, né? Se você tiver os lados todos livres, né, para você escolher os valores, uma vez que esteja amarrado o perímetro, o retângulo de área máxima é o quadrado. Então, aí está o nosso terreno de área máxima. Agora, o que nós temos que ver é a condição que ele colocou lá. A área da casa, olha aí, a área da casa, ela deve estar entre que valores? Entre 40% do valor da área do terreno, área máxima, né? Então, 40% de 1.600. Vale lembrar que esse terreno, que é o terreno de área máxima, ele tem uma área de 1.600 metros quadrados. 40 vezes 40 dá 1.600. Então, 40% de 1.600 e também deve ser inferior a 60% de 1.600. Aqui é o intervalo da área da casa que ele solicitou. Então vamos fazer essa conta aí, né, pessoal? Já se sabe que a área máxima do terreno é 1.600, vamos calcular 40% de 1.600 e também vamos calcular para a área da casa o outro limite superior, que é 60% de 1.600, que é uma imposição da questão. E aí vou imitar aqui o nosso grande mestre Arilo, vamos papocar aqui o zero, né? Olha aí. Veja que eu não posso brigar comigo mesmo, não é isso? Então, eu posso usar aqui tranquilamente essa divisão, beleza aqui, essa simplificação. Então, multiplicando aqui, pessoal, vai dar o quê? 640, né, metros como limite inferior para a área da casa. E o limite superior, pessoal, também papocando aqui, essa arruma de zero aqui, ó, você vai ter aqui 960 metros quadrados. Então, a área da casa ficará neste intervalo entre 640 e 960 metros quadrados, e aí você crava o item B de Bila. Meu amigo Rafael, está com você agora. Show de bola aí, B de Bila. Para quem não é do Ceará, Bila, bolinha de gude. Aqui no Ceará é Bila. Beleza, galerinha? Show de bola, professor. E agora, pessoal, nós vamos para a terceira questão do Aquaman, falando sobre o que, Aquaman? Calorimetria. Um tema importante, um tema relevante para a prova que está chegando próximo domingo. Não é isso, Arilo? Vamos que vamos para essa nossa questãozinha de calorimetria, que é outro tema que recorrentemente aparece no Enem, e aqui a gente tem que ter um cuidado com o enunciado. Olha só, em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor, ou seja, um sistema termicamente isolado. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água,
Após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Aí ele bota essa tabela, já a gente olha, né? E diz qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento. Então, quero saber qual será a temperatura final por meio da queima dessa castanha de caju, tá certo? Olha para o gráfico que ele diz aí, a quantidade por porção de 10 gramas. Esse G, na verdade, é minúsculo, né, se referindo a grama, que são 2 castanhas. E ele diz que o valor energético são 70 quilocalorias. Muito cuidado, porque ele diz no enunciado que a professora queimou 2,5 gramas. Só que a tabela informa a quantidade relativa a 10 gramas. Então, cuidado. Como a gente está falando de uma situação em que a água vai ser aquecida, nós estamos falando de um aquecimento por meio de calor, aí você lembra que esse calor é sensível, porque não vai mudar estado físico, só vai variar a temperatura. Aí automaticamente vem à sua cabeça o velho e bom que macete, né? Que é o Q, que é o calor, M, que é a massa, C, calor específico, delta T, que é a variação de temperatura. É óbvio que é um mnemônico que nos ajuda a lembrar dessa fórmula, mas no decorrer do ano a gente aprendeu como é que chegava nessa fórmula, o entendimento de cada um dos significados, mas de maneira rápida e sucinta você vai lembrar do que macete, Q, que é o calor, a quantidade de energia trocada por meio de calor, M, que é a massa de água, C, que é o calor específico, que é o preço energético, né? Quer dizer que cada grama de água na fase líquida, para variar 1 grau Celsius, precisa trocar 1 caloria, e ΔT, que é a variação de temperatura. Bom, a tabela informa 70 quilocalorias, ou seja, 70 mil calorias. Isso para 10 gramas de castanha. Mas a gente quer 2,5, quer dizer, é uma quantidade 4 vezes menor. Então, eu já sei que o calor que vai ser fornecido vai ser 70 mil, né? Então, tá vezes 10 elevado a 3, 70 mil. Só que eu vou dividir isso aqui por 4. Por que eu vou dividir por 4? Porque a tabela me informa para 10 gramas, mas nós queremos para 2,5 gramas. E eu ainda vou multiplicar tudo isso por 1 sobre 2. Por que eu ainda vou multiplicar por 1 sobre 2? No enunciado ele nos informa que apenas 50% da energia que vai ser aproveitada. Então cuidado com isso, né? A massa são 350 gramas de água, o calor específico 1 caloria por grau Celsius, e eu vou descobrir a variação de temperatura. Bom, o que é que a gente vai fazer? No primeiro momento, você vai fazer o seguinte, ó, você não vai ficar de mal de mim se eu disser que 70 vezes 10 a 3 é o mesmo que 700 vezes 100, né? Vezes 10 ao quadrado. Você não fica de mal de mim não, né? 70 vezes 10 a 3 é 700 vezes 10 a 2. Por que eu fiz isso? Ó? Porque aqui, ó, como diz o mestre, eu posso papocar aqui, papoca ali aqui, fica 1, aqui fica 2, né? E ainda faz o que mais? Ó? Esse 2 aqui que sobrou, vai-se embora com esse caboquinho aqui, né? E no final das contas eu vou ter 100 dividido por 4, que é quanto? 25. Mas calma que essa ainda não é nossa resposta. O que nós descobrimos foi a variação de temperatura. Tem o item A, é capaz de você querer marcar logo. Eu até gosto de lembrar a todos que nesse tipo de questão, como tem muitas informações, eu sempre gosto de colocar assim, ó, o que é que eu quero? Rapaz, eu quero a temperatura final. Eu digo isso porque eu já errei muita questão em que eu chegava aqui, ó, isso quando eu ia fazer o vestibular, eu via 25, olhava para as alternativas, via 25, associava, marcava. Calma. O distrator, exatamente. O que é interessante? Coloca lá embaixo, escreve lá do lado alguma coisa, o que é que exatamente você quer. E não só isso, a unidade também, tá? Porque às vezes ele vai querer em graus Fahrenheit, em Kelvin, então você tem que ter esse cuidado. Tudo bem. Ele disse que a temperatura inicial era 20, né? Como a variação é a final menos a inicial e a inicial é 20, significa dizer que a temperatura final é 25 mais 20, que dá 45 graus Celsius, é a temperatura final dessa quantidade de água. Beleza? Arrocha aí qual é o item? Item C de casa. Vamos que vamos! Show de bola! Show de bola! Item C. C de Conceito Máximo do Centro Universitário Farias Brito. O Centro Universitário Farias Brito acaba de ser avaliado pelo MEC e obteve conceito máximo.
Em todos os 47 indicadores avaliados, o FBUNI recebeu o conceito máximo do MEC. FBUNI, conceito institucional máximo em 100% dos indicadores do MEC. O FBUNI é o máximo em tudo para quem quer ser o máximo. Centro Universitário Farias Brito, o máximo. Fala galera, estamos de volta. Agora, infelizmente, vamos resolver a última questão de matemática com um grande professor Tassi, que era o tema que eu nunca aprendi na minha vida, rapaz. Logaritmo, professor, me ajude. Pois é, a derradeira, né? A derradeira. Questão 4, vamos lá. O que diz aí a questão 4, pessoal? O preço de fábrica de uma motocicleta nova é igual a R$ reais. Seu preço de mercado tem uma desvalorização média anual de 10% em relação ao preço do ano anterior. Após quantos anos, no mínimo, a contar da data de sua fabricação, seu preço de mercado será menor do que 10% do seu preço de fábrica, dados o logaritmo de 2 na base 10, 0,30 e o logaritmo de 3 na base 10, 0,47. O que está havendo aí, pessoal? Está havendo uma desvalorização do preço dessa motocicleta, 10% sobre 10%. Então está sempre perdendo 10%, né? Em cima do ano imediatamente anterior. É como se fosse aquela história dos descontos sucessivos, né? Desconto em cima de desconto. Muito bem. E aí ele faz essa pergunta, se está sempre o preço da motocicleta caindo 10% em relação ao do ano anterior, qual é, perguntando aí novamente, após quantos anos, no mínimo, a contar da data de sua fabricação, seu preço de mercado será menor do que 10% do seu preço de fábrica. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui. Ele não deu a fórmula, mas nós ensinamos isso aí para você, prezado aluno, exaustivamente, como é que se monta essa fórmula no piscar de olhos, né? Então vamos lá. O valor da motocicleta em função do tempo será o preço inicial, M, só que aí você sabe que se ela está perdendo 10% ao ano, toda vez que se perde 10%, você multiplica por quanto? Por 0,90, que é o preço que fica, né, da motocicleta. Só que se você multiplicar por 0,90, você está fazendo isso somente por um ano. Mas você tem que fazer isso sucessivamente, né? Desconto em cima de desconto, perda em cima de perda, por T anos. Então, esse 0,90 fica elevado a T. Pronto, essa é a fórmula do decaimento exponencial que o valor dessa motocicleta vai sofrer. Só que ele está interessado em saber quanto tempo leva, no mínimo, né? Para que o preço de mercado seja menor do que 10% do preço de fábrica. Então veja que essa expressão ela tem que ser menor que 10% do preço dela 0 km, que é M. Pronto, aí está a minha inequação que eu preciso resolver. Veja que ele não deu a fórmula, mas nós sabemos montar isso facilmente. Vamos imaginar que o decaimento, né, fosse 20% ao ano, era só multiplicar por 0,80. Se o decaimento fosse de 30% ao ano, você multiplicaria por 0,70 e assim sucessivamente, né? Mas o fato é que nós temos que resolver essa desigualdade, aí eu já mato aqui, ó, o M com o M, já posso matar também esse 0 com esse outro 0, e aqui eu escrevo o seguinte, 9 sobre 10 elevado a T tem que ser menor do que o quê? 1 sobre 10. Bem, aí, doutor e doutora, o T só sai do expoente, já que eu não consigo colocar as potências na mesma base, se eu aplicar o poderoso. E o poderoso logaritmo, que você vai aplicar de um lado e do outro, é um logaritmo na base 10. Por que base 10, professor? Porque é a base do dado que ele está dando lá. Você sabe que a base 10 é a única que pode ser omitida, eu não preciso ficar escrevendo. E aí, pela propriedade das potências, o que acontece? O T ele passa para frente multiplicando. Então você fica com T que multiplica o logaritmo de 9 sobre 10, logaritmo na base 10, evidentemente, que é menor que o logaritmo de 1 sobre 10, também na base 10.
Bem, chegou agora, pessoal, o momento de transformar divisão de logaritmandos em subtração de logaritmos, mais uma propriedade dos logaritmos. Então, você vai escrever aqui no primeiro membro, t multiplicando o logaritmo de 9 na base 10, menos o logaritmo de 10 na base 10, que, por sua vez, tem que ser menor que o logaritmo de 1 na base 10, menos o logaritmo de 10 na base 10, ok? Muito bem. Não esqueçam que o 9, pessoal, já que ele não deu o logaritmo de 9, você vai transformar o 9 em 3 ao quadrado, olha aí. E você sabe também que o logaritmo de 10 na base 10 vale 1. Muito bem. O logaritmo de 1, aqui no segundo membro, o logaritmo de 1 na base 10 é 0, e novamente o logaritmo de 10 na base 10 vale 1. E aí, olha aí, mais uma vez o uso da propriedade das potências, onde esse 2 passa para frente multiplicando, daí você fica com t que multiplica 2 vezes o logaritmo de 3 menos 1, fecha o cochete, menor que menos 1. Vale lembrar que ele deu lá o logaritmo de 2, que você nem vai precisar, tá vendo? Mas o logaritmo de 3 na base 10, sim, ele é importante, nós vamos precisar para cá, ó, 0,47. E aí você tem que t multiplica 2 vezes 0,47, que dá 0,94, menos 1 vai dar menos 0,06, fecha colchete. Menos é menor que menos 1. Veja que nós temos sinal negativo tanto no primeiro quanto no segundo membro. E aí o que é que você faz? Você multiplica toda a desigualdade por menos 1. Na verdade, melhor do que multiplicar por menos 1 é você multiplicar logo por menos 100. Por que menos 100, professor? Porque eu me livro daquelas casas decimais ali do primeiro membro e aproveito para trocar o sinal tanto do primeiro membro quanto do segundo membro. Então, multiplicar por menos 100 é melhor do que multiplicar por menos 1. E aí você vai ter que 6t, no primeiro membro, será maior que 100. Por que maior? Trocou o sinal, professor? Troquei, porque quando você tem uma desigualdade, olha aí o cuidado, ao multiplicar toda a desigualdade por um número negativo, você se obriga a trocar o sinal dessa desigualdade. Daí é só passar o 6 dividindo e correr para o abraço, né, pessoal? Olha aí, t maior que 100 dividido por 6 vai dar uma dízima periódica, 16,66, etc. Dízima periódica. Ora, o primeiro número inteiro maior do que esse que está aqui é t igual a 17. Então, o dono da moto ele vai esperar 17 anos para que ocorra o fato solicitado na questão. E aí você crava o item D de din-din. Olha aí, meu amigo Rafael. É bila, é din-din, é tudo aqui do linguagem do cearês aqui, né? Rapaz, o homem tá levando o Ceará pro mundo todo. Din-din de batata. Tem din-din de Quick, Nescau. E aí vai. Coco queimado também, né, diretor? Coco queimado. Eita, pau Pereira, galerinha, tá aí. Última questão de matemática com o professor Tasso falando sobre logaritmo. E agora vamos para a derradeira questão de física e a última da noite, galerinha. Já focando no Enem. Chega, professor. Chagas aberta, professor Tasso. Já é domingo a prova. A prova já é domingo. Então vamos lá. Professor Arilo, o Aquaman. Questãozinha de acústica. Vamos lá para uma questão de um dos temas que nesses últimos 5 anos tem sido o primeiro lugar na prova de física do Enem, que é a acústica, né? Então, olha só. 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de 2 ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Essa parte é importante, o tubo sonoro fechado. Tudo bem. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Aí ele diz, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Gente, a grande questão é,
tubo sonoro fechado. Esse poço funciona como um tubo sonoro fechado. E ele falou que a menor frequência a qual ocorreu ressonância foi 135 Hz. Vamos lembrar da fórmula das frequências dos harmônicos em tubos sonoros fechados. Fi, que é a frequência do iésimo harmônico, vai ser I, que é o harmônico, vezes V sobre 4L. 4L. Lembrando que I é o harmônico, V é a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo e L é o comprimento do tubo. Tudo bem, beleza. Você vai lembrar também que esse I, eu estou chamando I, por quê? Porque são apenas números inteiros ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai. Porque apenas os tubos sonoros abertos, assim como as cordas vibrantes, né, com os dois lados presos, é que possuem todos os harmônicos. Cuidado, porque eu já vi alguém me dizer assim, professor, se nos tubos sonoros fechados a gente tem os harmônicos ímpares, nos abertos nós temos os pares, né? Não, gente, nos abertos a gente tem todos. Aí você vai lembrar lá da simetria da figura, ela é toda simétrica. Aqui, devido à assimetria, a gente só vai ter os harmônicos ímpares. Tudo bem. Então vamos descobrir qual é o harmônico relativo a essa frequência de 135 Hz. Então olha só, frequência 135 vai ser I vezes a velocidade que ele deu, né? Ele disse 360 metros por segundo, sobre 4 vezes L, sendo que L é a profundidade 30 metros. Esse valor, gente, eu vou deixar aqui salvo, registrado, porque ele vai ser importante para a gente. 4 vezes 30 é 120, né? E 360 por 120 dá quanto? 3, né? Eu acho. Acho que dá 3, tá certo? De tal forma que o I, que é o harmônico, eu faço o produto meio pelos extremos, né? O I vai ser 135 por 3, não é assim? Que vai dar quanto a festa aqui? 135 por 3. Rapaz, se eu não me engano, isso aqui vai dar 40... Não, quanto? Me ajude aqui, pelo amor de Deus. 35, é? Professor, pelo amor de Deus. 45. Pronto, eu fiz aqui de cabeça agora, ó, deu 45. Talvez vocês tenham escutado alguma voz do além, mas foi minha cabeça, eu pensando alto aqui, deu 45, tá? Beleza. Mala, né? Pois bem. Aí o que acontece? O grande problema, galera, é o seguinte, ele diz que são 2 harmônicos consecutivos. O que o pessoal quer fazer? O próximo é o 46º. Só que aí é um problema porque nós apenas temos os harmônicos ímpares. E sabe qual é o problema? Existe uma alternativa para você marcar caso você use o harmônico 46º, que não existe. Então, na prática, o que vai acontecer? O próximo harmônico vai ser o 47º. Então, a frequência do 47 vai ser o harmônico, que é 47, vezes esse número aqui, né, ó, que eu tinha dito que a gente ia guardar, ó, 360 sobre 4 vezes 30, que é 3. Aí fica bom demais. Quanto é que dá a festa aqui? 141, é? Acho que é. 141 Hz é a frequência que vai bater o item C de casa. C de casa é a nossa resposta correta. Vamos que vamos. Show! C de campeões dos vestibulares do Brasil inteiro. Aprovação Medicina, Unicristos, Unifor, Farias Brito. Saíram os resultados de 2 vestibulares para medicina da Unicristos. No primeiro, foram ofertadas 98 vagas e todas as 98 foram preenchidas por alunos do Farias Brito. O segundo vestibular da Unicristos para medicina tinha 50 vagas e todas as 50 vagas também foram conquistadas pelo Farias Brito em medicina. Farias Brito máximo em medicina. E aí, galera, foi ou não foi um show, um fechamento aí com a dupla extraordinária, trazendo aí, ó, questões que com certeza domingo vão ter muitas parecidas para você gabaritar matemática e ciências da natureza. Então a gente está se despedindo aqui dos nossos parceirão.
Parabéns aí pela aula, professores. Show de bola. Professor Arilo, deu seu recado final para a galera que vai passar, Se vai Deus ter o quiser. seu nome no SISU 2026. Se Deus quiser. Gente, gostaria primeiramente de agradecer a atenção de todos, né? A gente sabe que é um período muito cansativo, muito estressante, mas a gente está aqui nesse momento de descontração, justamente tentando trazer um pouco de leveza e conhecimento para vocês poderem levar para a prova de vocês. Estamos aqui na torcida, se Deus quiser, daqui a pouco estaremos todos comemorando e vamos que vamos. Show de bola, Arilo. Professor Tasso, grande mestre, dê o seu boa noite aí, o seu recado final, porque vai fechar com você. Essa 3 semanas vai fechar com você, Olha aí. com chave de ouro. meu amigo. Bomba. Depois de mim, só a aula, o aulão de véspera, que é amanhã. Né? Amanhã, Pronto, amanhã. Muito bem. Mas aqui o papo é reto, viu? O pessoal está preparado, vocês, prezados alunos, estão sabendo do conteúdo, mantenham a calma e nós temos a convicção de que logo quando sair o resultado do Enem, você já em janeiro do ano que vem, 2026, você estará comemorando a sua aprovação. Então, muito obrigado. Obrigado à equipe FBTV mais uma vez, meu amigo Rafael, Arilo, grande parceiro aí, o parça da sala de aula. E, galera, é isso aí, confiança total, sucesso na prova. Massa, galera, massa. Próximo passo, fechar a segunda final, chegar fechando lá domingo, e ano que vem aquele textãozão lá, ó, Instagram. Ô, professor, muito obrigado, galerinha do FBTV, foi massa aquela questãozinha, beleza? Gabarito da noite pra gente fechar. Fechei, professorzinho, gabarito da noite, meu diretor. Professor Tasso, matemática, primeira questão é de esfirra, segunda questão C de cuscuz, terceira B de bananada e D de din-din. Professor Arilo, o grande Piaba Man. Questão 5, C de cuscuz, 6, Danone, 7, camarão e 8, coxinha de frango. Beleza, galerinha? Então, ó, estamos chegando ao final dessa maratona Enem 2025 aqui no Vestibular no Ar, com aquela sensação de dever cumprido. Fizemos aqui o nosso papel. Você em casa, com certeza, fez o seu, e eu tenho certeza absoluta que a espiritualidade vai caminhar, já que nós fizemos as nossas respectivas partes, tá bom? Não esqueçam, vá dormir, vai descansar, beba água, se alimente bem, porque amanhã, a partir das 8h30, a gente volta com o aulão final para sacramentar o seu belíssimo ano de 2025, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.